Não conecta na Wi-Fi. Falou conecta na Wi-Fi. Já está bom, podemos começar. Será que dá para posicionar ele mesmo para pegar a coisa? Sim, posicionar mesmo na frente da. É. Assim tá bem? Como é que fica na televisão? Ah, tá. É. Não pega. Eu pensava de, se calhar, posicionar ele de maneira que as logomarcas. Ele também pode ficar. De maneira que pegue a logomarcas em cima. Ah, ok. Alisson, leave us the login now. Uno, 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 oh. Não, já está. Se calhar tem que melhorar um pouco aqui. Não, é quando Vocês vão eles sentarem. Vamos ver. Tá bom, então eu vou chamar aqui. Okay. Oğlum Facebook var. Fazer o mesmo. Fica lá dentro, embora. Fica lá dentro. Lembrei.
Iya, iya. Kita bisa kemana? Bukan cuma lah. Cabral, ¿cómo si me le Cabral. Dero. Dero. Allora, kita dulu kemana itu itu lewat tapi kalau ada ya kalau ada lewat tapi umat dan monitor program kalau belum sih kalau kayak su min dari apa ya Kalau nawata monitor kemudian kita beri Bueno, pues en cargo. Ahora. Ya. Itu. Bom dia. Kalian. Kalau besar. Kantor. Bueno. Usted no se vaya a permitir. Después no olvide. Sin continuar digo. Pues. Todo trabalho limpo um bocado. Poi, ma sin continuar digo. Non ho per il posto, io sono molto occupato. E stavo io non 2 ore. Vuoi mai? Poi gente che non c'è gente, ma dove sono che te ne dico? Checkpoint.
Eu vou chamar. Bom dia. Antes de mais, queria pedir aos clientes para que desligassem os telemóveis ou que colocassem em silencioso. Caras e caros convidados, senhoras e senhores, aqui presentes e os que nos acompanham através da plataforma online, vamos dar início ao nosso ateliê nacional de promoção dos direitos das pessoas com deficiência e educação inclusiva, alusivo à comemoração do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. Israel dos Santos, representante da Humanidade e Inclusão na Guiné-Bissau. Senhor Presidente da Federação das Associações de Defesa e Promoção dos Direitos das Pessoas com Deficiência na Guiné-Bissau, Sr. Lázaro Barbosa. Senhora representante do Unicef na Guiné-Bissau, Sra. Nadine Farol. Sua Excelência, Ministro da Educação e Ensino Superior, Arsênio de Guerra Almeida. Com a palavra, o representante da Humanidade e Inclusão da Guiné-Bissau, Sr. Israel Santos. Muito obrigado a todos e a todas os presentes. Vossa Excelência, Sr. Arsênio de Gilberto, Ministro da Educação e Ensino Superior, Vossa Excelência, Diretor-Geral da Educação Inclusiva, Sr. Manuel Maranhão da Fona, Senhora Representante do Ministério Universal, Senhor Representante do Material Mundial, João Maia, para chegar, o nosso querido presidente da Federação das Associações de Pessoas com Deficiência, Sr. Lázaro Barbosa, Organização das Pessoas com Deficiência, Delegação da União Europeia, representação também do Banco Mundial, das ONGs locais e internacionais, membros da sociedade civil e telespectadores que nos acompanham através da plataforma online de
obrigado pela vossa presença, pela vossa audiência. É uma alegria poder participar deste evento, ao lado de decisores-chave, deste processo para a criação de uma sociedade mais inclusiva e justa na Guiné-Bissau. Com as autoridades locais, sociedade civil e organizações internacionais e nacionais, juntos, somos capazes de realmente não deixar ninguém para trás neste processo, tal como é sublinhado no lema dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. A Quinzena dos Direitos é uma ocasião muito especial para refletir, partilhar experiências e recordar as bases fundadoras do direito à vida. Não apenas o direito de sobreviver, mas também o direito de viver, vivenciando cada dia o milagre da vida, com todas as suas cores, formas e possibilidades. Pautados pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, as convenções, entre outros quadros legais internacionais, subregionais e nacionais, devemos alinhar nossas agendas, nossos objetivos, nossos resultados, que no final não são somente nossos, mas de todos os seres humanos que vivem na Guiné-Bissau, ricos na sua diversidade e plenos na sua legitimidade em participar da transformação social e também ambiental e social. Não é à toa que a Guiné-Bissau ratificou no dia 24 de setembro de 2013 a Convenção relativa aos direitos das pessoas com deficiência. Estamos aqui, senhoras e senhores, falando em nome de pessoas que por muitas vezes não são ouvidas. Muitas dessas pessoas não possuem uma deficiência biológica, como a surdez e a mudez. Porém, muitas dessas pessoas são mudas socialmente. Elas querem o direito de não morrerem abandonadas, elas querem o direito de não serem invisíveis, elas querem o direito de poder se alimentar e alimentar suas famílias e seus próprios. Elas querem o direito de ter um teto, elas querem o direito de participar das decisões da vida política, da vida econômica, de serem educadas, de serem reconhecidas como educadoras, com seus conhecimentos e sabedorias próprias. Enfim, direito à vida plena em sociedade, juntos na diversidade. Parece exagero, senhoras e senhores, o que eu vou dizer agora, mas no campo da educação inclusiva, o mundo voltou os seus olhos, seus olhares para a Guiné-Bissau após a iniciativa do Ministério de criar uma direção geral dedicada ao tema. É uma das únicas iniciativas em toda a África. É um pequeno passo, mas grandioso, para que talvez amanhã as crianças com deficiência e sem deficiência possam todas, sem exceção, estarem indo à escola e que essas possuam a capacidade necessária para acolher essas crianças, todas e todas em suas diversidades. Eu gostaria de reforçar aqui que a inclusão é um processo paralelo e simultâneo. Ela não é uma etapa, ela não é um componente isolado. Ela é transversal e deve ser considerada desde a concepção de um sistema educativo que almeja ser sólido, até aquele momento mais específico em que vamos pensar nas práticas pedagógicas inclusivas que permitirão a construção do conhecimento. A educação inclusiva pressupõe uma participação plena na estrutura em que os valores e práticas são delineados, tendo em conta todas as características, interesses, objetivos e direitos de todos os participantes no ato educativo. Portanto, senhoras e senhores, sem mais delongas, agradeço o parabénismo em nome da Federação Handicap International, uma inclusão, aqueles que levam em consideração a existência das pessoas com deficiência, crianças, jovens e adultos, no dia a dia de seus trabalhos, nos seus projetos, nas suas políticas, nas suas ações de advocacia, nas suas agendas e ao desenhar as suas estratégias e planos de desenvolvimento, principalmente na área da educação.
Visto que a educação inclusiva é o fio condutor do nosso evento de hoje, eu quero terminar a minha fala com uma citação do grande mestre, educador e filósofo brasileiro Paulo Freire. Educação não transforma o mundo. Educação muda as pessoas. Pessoas transformam o mundo. Muito obrigado. Obrigado pela explicação do nosso representante. Agora vamos dar a palavra ao presidente da Federação desta Associação de Defesa e Promoção dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Educação, Sr. Carlos Barroso. Senhor Ministro da Educação Nacional, Senhor Representante da Unicef, Senhor Representante da Humanidade e Inclusão em Missão, Excelências, senhores participantes neste encontro, o representante da HI falou sobre nós, falou de nós e sobre nós. Eu dispensaria a minha conversa, mas em representação da Federação, eu agradeço imensamente o convite e o trabalho que está a ser feito para a efetiva participação, para o efetivo exercício dos direitos das pessoas com deficiência. A participação requer a informação. Para participarmos, temos que ter a informação. Temos que ter a formação. E a formação dá-se, sobretudo, nas escolas. A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, no seu artigo 24º, retrata que todas as pessoas com deficiência podem participar no processo de ensino em pé de igualdade com outras pessoas que não têm deficiência. E o país assinou a Convenção, mas estamos ainda a notar algumas lacunas na participação efetiva das pessoas com deficiência. Estivemos a assistir ainda as crianças que não têm acesso à escola, as crianças com deficiência, por questões práticas, por questões de estratégias do país. Por exemplo, a lei base do sistema educativo estabelece a distância entre as escolas e diferentes comunidades. E isto pode ser um grande obstáculo à participação das pessoas com deficiência nas escolas. Poderá limitar a própria participação dessas pessoas na vida pública do país. Sou Ministro da Educação. As escolas inclusivas que funcionam na Guiné são, na maioritária, escolas das instituições que trabalham em defesa e promoção dos direitos de pessoas com deficiência. Para nós, é urgente criar a base legal ao funcionamento das escolas inclusivas. Essas escolas funcionam com instrumentos adaptados, com metodologias adaptadas, e que o país, para nós, deverá ter um instrumento legal que permita o funcionamento efetivo dessas escolas.
o exercício dos direitos, a nosso ver, deve proporcionar que a participação com a autonomia das pessoas com deficiência em todos os setores da vida. Como eu disse no início, isto passa essencialmente pela educação, pelo ensino. Não vou me alongar. Gostaria de renovar os meus agradecimentos à Humanity Inclusão, que é parceira principal da Federação das Pessoas com Deficiência, é parceira técnica de apoio que sustenta algumas atividades da Federação, e dizer que estamos no mesmo barco, vamos continuar nesse barco, e em nome e a favor das pessoas com deficiência. Nosso muito obrigado. Muito obrigado, deputado Rosa, pela apresentação do preço da realizado. Com a palavra agora a senhora representante do ICEP, a senhora Marina Liberal. Excelência Ministro de Educação Nacional e Ensino Superior, representante do país da Humanidade e Instrução, presidente da Federação das Associações de Defesa e Promoção dos Direitos das Pessoas com Deficiência na Guiné-Bissau, estimados convidados, senhoras e senhores, bem-vindos. É com muita satisfação que me encontro aqui hoje neste ato de advocacia em prol dos direitos das pessoas vivendo com uma deficiência, particularmente as crianças. Tendo assumido as obrigações da Convenção sobre os Direitos da Criança, o Estado da Guiné-Bissau reconheceu que as crianças com deficiência devem gozar plenamente de todos os direitos humanos, liberdades fundamentais, em igualdade de oportunidades com as outras crianças. No entanto, é um fato que as crianças com necessidades especiais permanecem marginalizadas, sofrendo de múltiplas privações, com acesso limitado aos serviços sociais básicos. Também são frequentemente excluídas das atividades que tomamos como garantidas para todas as crianças, como são aprender, fazer amigos, brincar e praticar desporto. Em situação de crise, as pessoas com deficiência são geralmente as que mais vulneráveis e esquecidas em intervenções de resposta. De fato, a pandemia da Covid-19 mostra que as meninas e meninos com deficiência correm maior risco de exclusão dos programas de ensino alternativos e de distância. Esses programas não foram acessíveis se eles não tiverem disposição de assistência adequada. Em todas nossas ações, seja em situação de emergência ou não, o princípio de equidade e inclusão obriga-nos a reimaginar um sistema educativo que considere as necessidades específicas das crianças com deficiência e como as populações marginalizadas podem ser mais gravemente afetadas pela doença ou pelos seus efeitos secundários. Examinar quaisquer implicações específicas permite implementar medidas específicas para proteger meninos e meninas de risco de abuso sexual, exploração em casa, na escola e na comunidade, com dinâmica de mudança de risco imposta pela Covid-19. Por isso, é importante continuar nossos esforços de consciencialização e demonstração de que a abordagem inclusiva é a única capaz de não deixar ninguém para trás e garantir que as crianças e jovens com necessidades educativas especiais não são e estão presentes, mas que podem, de forma plena, participar e alcançar as suas metas e objetivos. Foi nesta perspectiva
de tomar o sistema educativo mais inclusivo, que o Unicef se junta à Organização Humanidade e Inclusão num projeto de implementação na região de Oio desde 2016. Esta parceria com a Humanidade e Inclusão fornece ao governo um modelo sustentável para trazer e fazer permanecer na escola crianças com deficiência. Aproveito para felicitar o Ministério da Educação pela iniciativa de criar uma direção geral para a educação inclusiva, demonstrando desta forma seu engajamento. No entanto, os esforços não devem ficar por aqui e o engajamento deve ser acompanhado de investimentos mais consistentes. Gostaria também de agradecer às organizações da sociedade civil que aderirão à causa e se juntaram na promoção dos direitos das pessoas vivendo com deficiência. Termino congratulando o governo da Guiné-Bissau por acreditar na missão do Unicef e criar condições que permitem a plena realização dos direitos de todas as crianças e o alcance dos objetivos de desenvolvimento sustentáveis em matéria de infância. Muito obrigada. Obrigado pela sua intervenção, Sra. Nadine Farol, representante do Unicef. E, finalmente, vamos dar a abertura oficial do ateliê, Vossa Excelência, Sra. Arsénio Tibel Baldé, Ministro da Educação e Ensino Superior. Obrigado e muito bom dia a todos. Antes de iniciar a minha breve intervenção, queria convidar a todos os presentes para observarmos um minuto de silêncio em homenagem ao grande homem, grande combatente, Manuel Rodrigues, com quem eu tive a oportunidade de iniciar este processo. Obrigado. Eu conheci o senhor, este grande homem, numa circunstância muito especial. Eu era, na altura, diretor-geral da Alfabetização e Educação Não Formal. Desculpem, diretor-geral do Ensino Técnico Profissional, Alfabetização e Educação Não Formal, do Ministério da Educação Nacional da Guiné-Bissau, na altura. E ele, a tentar erguer a primeira iniciativa para atender a este grupo de pessoas, de cidadãos. A estigmação de que foram vítimas, que são vítimas até hoje, justifica o facto da necessidade da criação desta direção-geral que hoje criamos. Na altura, trabalhei com ele por quê? Porque a iniciativa era tida, considerada como uma iniciativa de educação não formal. Tamanha discriminação, tamanha estigmatização. Hoje, nós criamos uma Direção-Geral de Educação Inclusiva. Não é porque queiramos tratar com exclusividade a educação desses cidadãos.
mas sim porque foram, de facto, discriminados durante muitos séculos. Para nós, a Direção-Geral de Educação Inclusiva é um passo para reajustar o sistema. Toda a educação deve ser inclusiva. Aproveito para felicitar a iniciativa da Humanity Inclusion, agradecer muito especialmente à UNICEF, senhora representante, a UNICEF que é chefe de fila dos parceiros locais da educação da Guiné-Bissau. Também felicitar o presidente da Confederação pelo facto de também conseguirem evoluir ao ponto de se congregar todos numa federação. Houve períodos em que houve grande dificuldade de aproximar essas diferentes escolas que cuidavam dessa sensibilidade. Felicito-vos por este resultado muito importante. Senhor Diretor-Geral de Educação Inclusiva, o senhor foi escolhido precisamente pela experiência que adquiriu ao longo dos anos no relacionamento com esta sensibilidade. Aproveito aqui para reforçar a nossa convicção de que o senhor será capaz de organizar e de galvanizar parcerias, de unir todas as partes desta sensibilidade e de fazer que, de facto, a educação, toda ela, seja inclusiva. Espero de si muito e conto com o meu total apoio político. E conto com o total apoio político do governo. Os meus encorajamentos para a difícil tarefa que você tem pela frente. Aproveito também para dizer que, por razões de agenda, não poderei ficar aqui até o final do ateliê, mas façam vossas, eu faço minhas as conclusões que saírem deste ateliê. Muito obrigado, bom trabalho, vou ter que me retirar, infelizmente. Isto devia começar às 8h30, começou um bocado tarde. Desejo um bom trabalho a todos. Está aberto o ateliê. Agradecemos ao presidente, Sr. Ministro Vossa Excelência Arsénio Gabriel Valdés, Ministro da Educação e Ensino Superior, pela presença e aguardamos os membros da mesa para acompanhar o seu projeto popular. Qual é o direito? Sim. Eu não acreditei nessa perto do cavalo. No contraparte, são de realidade que não se encontra. Pela noção da segurança.
Ibu apresentação. Ainda tem nada. Ok. Uma vez ela podia definir então. Então. Essa é a minha primeira experiência de cinema. Sim. Som? Não, não vai na grava. Não, na pega gravador de colega. Não vai perceber. Não foi a mistura que eu gravador de colega. Rádio. Para copiar arquivo. Ontem mesmo em plena Uma das que eu Quando eu comecei a próximo passo não podia que também se parte bancária. Não sei agora não está ouvindo, como é que para você o motivo passa isso é só previsto. Ele dentro das vezes está adaptado e adapta. Não é preciso guardar. Provei água dos caminhos, mas não trabalhar, provei água. Estimados presentes, convidamos o Sr. Representante da Humanidade da Inclusão, Israel Santos, para realizar uma breve apresentação sobre a Humanidade da Inclusão. Bom, obrigado aos que quiserem continuar. Só lembrando também que essa atividade está sendo transmitida ao vivo por uma plataforma online. As pessoas que estão nos assistindo ao vivo fiquem à vontade de compartilhar isso nas nossas redes. É uma atividade basicamente de advocacia. Eu vou fazer uma apresentação muito rápida, porque nós temos muitas apresentações. Vamos ter também uma participação, duas participações muito especiais, que é da senhora Jennifer, de Washington, que está no CDC. E também temos uma participação do doutor e professor Davi Rodrigues, uma das autoridades atualmente mais importantes em relação à educação inclusiva no mundo dos jovens. Bom, a HI atua em geral, né, em situações de pobreza e exclusão,
Nós trabalhamos com o conceito da vulnerabilidade, não apenas da deficiência. Acreditamos que a vulnerabilidade ela não é só provocada por uma deficiência, mas uma deficiência também que muitas vezes é invisível, que é a deficiência social. Nós trabalhamos também, atuamos e testemunhando juntamente com essas pessoas para que as nossas ações de desenvolvimento e de resposta às emergências e urgências possam atender às suas necessidades específicas. Trabalhamos para melhorar a condição de vida dessas pessoas, em geral, pela dignidade, pelo respeito aos seus direitos fundamentais. Nossos valores, basicamente, são humanidade, inclusão, compromisso e integridade. Vou ser bem breve, pode avançar, Carlos. Só para ter uma ideia, no mundo hoje nós temos cerca de 15% da população mundial que vive com uma deficiência, sendo cerca de 1 bilhão de pessoas. Em todo o mundo nós temos cerca de 32 milhões de crianças com deficiência privadas do acesso à escola. Menos de 20% das pessoas com deficiência em todo o mundo possuem um emprego. Nossos beneficiários são, eu vou ficar aqui por causa da câmera. Nossos beneficiários são, portanto, as populações mais vulneráveis, incluindo as pessoas com deficiência, as populações de refugiados e afetadas por crises e conflitos e desastres que acabam por fazer com que essas pessoas se desloquem, migrantes também, populações expostas a perigos de armas, munições, dispositivos explosivos em conflitos armados e com suas consequências. Trabalhamos com saúde, reabilitação, prevenção, no âmbito das necessidades básicas, fazemos também projetos de coordenação e gestão de campos de refugiados deslocados, reconstrução, preparação para desastres e redução de riscos. A HI também é muito conhecida pela desminagem. A HI tem um departamento, um setor técnico praticamente especialista em tudo que concerne a desminagem e prevenção das minas terrestres ou explosivos remanescentes de guerras e conflitos. Fazemos também gestão de cadeia de suprimentos, bom, tudo que é logística de resposta humanitária, a HI também tem uma especialidade nesse âmbito. Outros setores, inserção econômica, integração social, educação, desenvolvimento local, advocacia, direito das pessoas com deficiência, acessibilidade. Na verdade parece muita coisa, mas eu só queria pontuar que a HI trabalha de maneira transversal em tudo que é inclusão e também o que se pode, então, prevenir para que as pessoas possam não contraírem, entre aspas, uma deficiência. Há questões que são evitáveis, por exemplo, quando nós trabalhamos com segurança nas estradas, é porque nós sabemos que uma grande parte das pessoas com deficiência física hoje, muitas foram vítimas de acidentes estradais. Também há pessoas que sofrem, por exemplo, de diabetes, que são muitas vezes obrigadas a amputarem um membro, mesma coisa a lepra, a AIFO, que deve estar nos ouvindo, sabem bem que é uma das grandes razões para amputações também. Portanto, nós trabalhamos com as causas dos efeitos, mas também com a prevenção. E por que as minas? Obviamente, as minas também são responsáveis por uma grande parte desse tipo de acidente em que provoca numa pessoa uma deficiência física adquirida ou mesmo a morte. Bom, nós temos parceiros, mais de 1.000 parceiros em todo o mundo, esse dado é de 2017, estruturas locais, nacionais e internacionais. Estamos em 63 países, 386 projetos, 307 funcionários internacionais, 2.552 funcionários nacionais e 8 associações nacionais. Isso forma a Federação Handicap International. Aqui a HI participou de alguns momentos históricos. Em 92 tivemos a distinção do secretário-geral das Nações Unidas, em 96 o Prêmio Nansen do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, em 97 nós ganhamos o Prêmio Nobel da Paz, em 2008 o Prêmio Nansen, dos delegados presentes no sul do Líbano, em 2011 o Prêmio Humanitário Conrad Hilton. Em termos de experiência internacional, a experiência da HI é regularmente solicitada pelas
muitas agências da ONU e também outras organizações internacionais de direitos humanos. A associação tem status consultivo no Conselho Econômico e Social das Nações Unidas e, portanto, participamos também de outros fóruns internacionais sobre direitos humanos, sobre a prevenção da luta armada, das bombas e munições antipersonal e aquelas bombas, uma luta da HI muito conhecida, aquelas bombas multimunições, né, que se explodem, se espalham, porque a gente sabe que aquilo tem impacto direto na vida das pessoas, civis, inocentes, e, enfim, nossa luta também se baseou muito na redução e na eliminação desse tipo de uso de bombas e armamento. Queríamos que acabassem todas as armas, né? Mas a gente começa por algumas que acabam a afetar as pessoas inocentes de maneira mais diretamente, né? Vamos dizer assim. Bom, um dado interessante é que a HI tem um apoio muito interessante da sociedade civil. Nós recolhemos cerca de 2 milhões de assinaturas em campanhas justamente para banir minas terrestres, munições cluster. Essa é a terminologia científica, munições cluster, e contra o uso de armas explosivas em áreas povoadas, como eu acabei de dizer. Bom, aqui na Guiné-Bissau, estamos cá mais ou menos desde 2002. Trabalhamos com a União Europeia, obviamente o Unicef é um parceiro incontestável, incontornável para a educação. O PAN, o Programa Alimentar Mundial, que cá está hoje também nos apoia diretamente na área da educação inclusiva e também no apoio à Direção Geral da Educação Inclusiva. Mais rapidamente, nós fizemos algumas atividades muito interessantes, estudos, que eu acho que é uma contribuição importante. Fizemos uma pesquisa sobre a legislação existente e políticas públicas a favor de homens e mulheres com deficiência em 2016. Uma pesquisa, desculpa repetir, estudo sobre acesso ao serviço de saúde. Fizemos um estudo biocomportamental. Esse estudo foi muito interessante porque mostra que cerca de 7,8% das pessoas vivendo com HIV, com deficiência entre o total das pessoas hoje com VIH no país. E nas mulheres o dado ainda é mais preocupante, cerca de 8,8%. Fizemos um estudo também sobre a violência contra crianças com deficiência na Guiné-Bissau. Tem um ponto que nos preocupa bastante nesse aspecto, que é o infanticídio, né? Não temos ainda informação concreta, dados concretos sobre hoje quantas crianças nascem com uma deficiência e que conseguem chegar a uma fase adulta, ou menos sobreviver aos seus primeiros anos de vida, mas além disso também ter acesso a essas crianças logo nos seus primeiros meses de vida poderia nos permitir, inclusive, reverter certas questões que poderiam levar a criança a uma deficiência para o resto da vida. Também, juntamente com a Federação das Associações de Pessoas com Deficiência, elaboramos, em parceria com a AIFA, entre outras organizações, a Estratégia Nacional de Inclusão das Pessoas com Deficiência, em 2018. Aqui, novamente, com o Programa Alimentar Mundial e o Unicef. Eu cito também o Programa Alimentar Mundial, que é um parceiro atual que nós temos, que também nos apoia nesse âmbito. Trabalhamos com a capacitação dos atores institucionais e sociedade civil para a implementação dessas políticas e estratégias. Trabalhamos para a melhoria da participação da sociedade social e educativa das crianças com deficiência, através de sensibilização, formação, acompanhamento da comunidade, encarregados de educação, organizações das pessoas com deficiência, autoridades e equipas escolares. Também trabalhamos para o favorecimento da permanência das crianças com deficiência na escola. É muito importante citar isso como um processo que nós tentamos implementar sempre, que é uma abordagem holística, comunitária, que envolve não só a escola, mas que envolve também pai, responsáveis de educação em geral, comunidade, educadores, né? Vamos subindo inspetores, diretores das escolas, diretores regionais, até chegar a nível nacional, para que seja uma abordagem compreensiva e para que seja uma abordagem que vá desde da autoridade máxima do país até chegar na comunidade, e que todo mundo participe e que haja um processo também de sensibilização
nesse momento, para que as pessoas percebam que a educação inclusiva não é um luxo, não é uma etapa, não é um componente, ela é transversal, como eu estava a dizer antes, e, portanto, por isso que trabalhamos também, aliás, identificação é muito importante. A intervenção do Washington Group vai nos ajudar a perceber por que identificar, usar a metodologia correta é importante. As pessoas com deficiência, crianças sobretudo, sofrem com invisibilidade. E as deficiências físicas, às vezes, são as mais fáceis de se perceber. Né? Uma deficiência motora, uma deficiência visual, auditivas, mais severas, a gente olha e sabe. Mas há outras deficiências, como intelectuais, cognitivas e mentais, que às vezes elas passam despercebidas. E é aí que você vai ter impacto na educação mesmo, sobretudo para essas crianças que a gente não sabe que tem algum tipo de deficiência e que essa deficiência ela é silenciosa. Então, pode passar, cara. Bom, além disso, também em parceria com o Ministério da Educação, a Federação, a União Europeia, trabalhamos para a elaboração de um módulo de educação inclusiva que permitiu formar também professores nesse âmbito. Isso na região de Oio. Trabalhamos para a formação das equipes pedagógicas e também melhoria da acessibilidade das escolas. Acessibilidade hoje é um tema importantíssimo. Né? A acessibilidade física das escolas permite com que as crianças possam se locomover e oferece uma maior segurança também, não só para aquelas que têm uma deficiência física ou visual, mas para todos. O interessante da inclusão e da acessibilidade é que não é só para uma pessoa que tem uma deficiência, serve para todo mundo. Imagina ter uma barra numa casa de banho para se segurar. Eu não tenho uma deficiência específica, mas me gira a cabeça, ou eu tropeço, eu posso segurar nessa barra e não cair no chão. Estou dando um exemplo. Percebe? Esse é um exemplo de acessibilidade inclusiva. Bom, eu vou passar rápido aqui. Né? Além disso, fizemos um guia sobre acessibilidade das escolas, que permite melhorar a acessibilidade dessas escolas. Materiais didáticos adaptados. Trabalhamos, obviamente, com a Convenção Internacional e fizemos uma versão ilustrada para facilitar passar a mensagem da Convenção. Fizemos um estudo sobre as pessoas com deficiência, no caso, os desafios no acesso à educação, proteção social e participação política, a prevalência do VIH, a violência contra as crianças, como eu disse antes. Depois, seguindo, né, apoio às capacidades técnicas e logísticas da direção-geral, reforço de competência das organizações de pessoas com deficiência, da participar do processo democrático, além disso, fortalecimento de capacidades organizacionais dessas organizações, favorecimento da participação dessas organizações em processos de elaboração, monitoria e avaliação de políticas públicas voltadas para pessoas com deficiência e promoção do desenvolvimento local inclusivo, que é mais amplo. Algumas imagens, porque as imagens às vezes falam mais do que as palavras, né? É só isso. Muito obrigado e vamos dar continuidade com outras apresentações. Obrigado. Eu assumo o MC. Agora vamos passar por uma rápida apresentação da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que o Carlos vai fazer para nós. E seguimos então com a Federação, que vai fazer uma apresentação também do seu histórico. E depois todos estão convidados a tomar um pequeno almoço para a gente poder ganhar um pouquinho de energia.
democracia. Vou fazer uma breve introdução à Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Antes de começar, vamos passar por um breve questionário. Não sei se alguém sabe qual é a porcentagem de pessoas com deficiência em todo o mundo. Alguém tem mais ou menos ideia? E qual é a porcentagem de pessoas com deficiência em todo o mundo? Alguém tem? Bem. Cerca de 15% de pessoas vivem com deficiência. Segundo o relatório mundial sobre a deficiência da OMS e do Banco Mundial, em 2011, cerca de 15% da população mundial vive com certo tipo de deficiência, entre os quais 2 a 4% com grandes dificuldades de funcionamento. O relevante é que 82% da população com deficiência no mundo vive abaixo da linha de pobreza em países em vias de desenvolvimento. Isso corresponde a países como o nosso, da Guiné-Bissau. O outro questionário é: qual é a porcentagem de pessoas com deficiência na Guiné-Bissau? Tristemente, segundo o Recenseamento Geral da População e Habitação de 2009, 0,94% da população guineense vive com algum tipo de deficiência, sendo a deficiência visual a mais predominante. Vamos falar agora sobre as políticas e preconceitos acerca da pessoa com deficiência. Antigamente, as pessoas com deficiência eram abandonadas ou enclausuradas. O preconceito era que as pessoas com deficiência eram pessoas ou são pessoas inúteis. Segue-se um processo de segregação institucional em que, no século XIX, surge um olhar de compaixão e pena levando ao serviço de internação, geralmente de iniciativa religiosa. O preconceito é que as pessoas com deficiência eram coitadas, precisavam de ajuda e dependiam das outras para poder viver. Diversas instituições de pessoas com deficiência surgiram e passaram a oferecer serviços de saúde, escolarização, reabilitação e profissionalização. São espaços de atendimento, porém segregadores porque isolados do resto da sociedade. Na fase da integração, é a fase em que algumas pessoas com deficiência passaram-se a destacar, tais como cientistas, desportistas. O preconceito é que as pessoas com deficiência são heróis. Seguida a fase da integração, passamos para a fase da inclusão, que é algo que ainda estamos a tentar alcançar. A diferença entre a integração da deficiência e a inclusão da deficiência é que a integração é um processo contínuo que visa alcançar um objetivo, isto é, a inclusão. Este processo envolve a avaliação do impacto sobre as pessoas com deficiência de qualquer ação planejada, incluindo legislação, políticas de programas, em todas as áreas e em todos os níveis. A inclusão da deficiência visa garantir que as pessoas com deficiências não sejam deixadas para trás. Este é um processo que estamos a tentar alcançar ao criar atividades e processos de integração através de intervenções apropriadas quando necessário. Ou seja, a integração da deficiência é uma das estratégias para alcançar a inclusão de pessoas com deficiência. Eis alguma diferença entre a integração e a inclusão. Enquanto que a integração pauta para a igualdade, a inclusão pauta para a equidade. O que nos leva a tirar a seguinte conclusão: a igualdade nem sempre é justiça. Os nossos presentes poderão ver o quadro aqui exposto. Podemos ver mais ou menos, ou pensar em que fase é que se encontra a nossa sociedade no que se refere à integração de pessoas com deficiência. Será que nos encontramos na fase da integração ou na fase da inclusão? Vamos avançar sobre a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência. A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência é um instrumento internacional dos direitos humanos das Nações Unidas, cuja finalidade é proteger os direitos e a dignidade das pessoas com deficiência. O documento foi adotado em Nova Iorque no dia 13 de dezembro de 2006 e começou a vigorar 2 anos mais tarde, em 3 de maio de 2008. O objetivo da Convenção é promover, proteger e garantir o pleno e igual gozo de todos os direitos humanos e liberais fundamentais
por todas as pessoas com deficiência e promover o respeito pela sua dignidade inerente. Encontramos na Convenção a definição de pessoas com deficiência. Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de natureza física, intelectual ou sensorial, dos quais a interação com diversas barreiras podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade com as demais pessoas. Ao contrário dos diversos preconceitos que nós vimos anteriormente, eis a definição das pessoas com deficiência. Os elementos importantes que devem ser considerados na definição da deficiência, de acordo com a própria Convenção, é o seguinte: é um conceito evolutivo e não fixo. Ou seja, a noção de handicap ou deficiência não é fixa e pode ser adaptada de ambiente atual de uma sociedade para outra. Neste caso, o foco será no tipo de barreiras comportamentais e ambientais presentes nesses países e como as superar. Penso que isso ficou claro. E, a noção que nós temos antigamente da deficiência não é a noção que nós temos atualmente, e também a própria noção da deficiência varia de sociedade para sociedade. Em país desenvolvido, a noção da deficiência já não é um problema médico, por exemplo, mas é um problema de integração social. O outro elemento que deverá ser considerado é que a deficiência não é percebida como um problema médico. Ou seja, como se diz na Guiné-Bissau, quem tem deficiência fica doente, fica mandante. Mas sim como uma restrição da participação resultante da interação de barreiras externas. É, pelo contrário, um ambiente que deve estar uniformemente aberto a todos os seus membros, pelo desmantelamento das barreiras comportamentais e ambientais, para que todos possam participar ativamente e desfrutar plenamente de todos os seus direitos. O terceiro elemento que deverá ser considerado é que as barreiras devem ser categorizadas em vez de categorizar os seres humanos. O importante é que as definições possam informar as políticas e que as leis reflitam o modelo social de deficiência, no qual o desafio de uma pessoa com deficiência é medido em termos de barreiras existentes e não em categoria ou porcentagem da sua deficiência. No quadro nacional, o que podemos ver é o seguinte: como anunciado na secção anterior, a Convenção Internacional de Pessoas com Deficiência foi elaborada em 2006. Passou a vigorar 2 anos mais tarde. No entanto, a Guiné-Bissau assinou a referida Convenção apenas no dia 24 de setembro de 2013 e seu protocolo opcional no ano seguinte. A população residente da Guiné-Bissau é 1.449.230 pessoas, segundo os dados censitários de 2009. E dessa população, 13.590 é a população que vive com algum tipo de deficiência, que corresponde aos 0,94 anteriormente informados e apontados. 57% das pessoas com deficiência acima dos 60 anos nunca frequentaram a escola na Guiné-Bissau. No total de pessoas com deficiência, 53,9% são do sexo masculino, ou seja, 7.325, enquanto que as mulheres, 46,1%, corresponde a 6.265. Ou seja, a deficiência é ligeiramente predominante no sexo masculino, ou entre os homens. No contexto nacional, o que encontramos é a falta de oportunidade de emprego e a falta de um sistema de proteção social. As dificuldades de locomoção prendem-se com os taxistas e os outros meios de transportes urbanos regionais, muitas das vezes recusam embarcar pessoas com deficiência em cadeiras de rodas, ou pessoas com deficiência que não são admitidas, deficiência visual não são admitidas nos transportes quando desacompanhadas. Se uma pessoa com deficiência visual quer utilizar um meio de transporte público, terá sempre que se fazer acompanhar por um terceiro, por um segundo indivíduo, por um acompanhante. A falta de preparação do sistema do ensino regular para acomodar os alunos com deficiência é uma das questões que leva ao isolamento da deficiência e falta de acesso às escolas e obstáculos que impedem a inclusão de pessoas com deficiência no sistema. Encontramos ainda falta de instalações educacionais para crianças com deficiência. Existem apenas 2 escolas especializadas na Guiné-Bissau. A Escola Bengala Branca, para pessoas com deficiência visual, e a Escola Nacional de Surdos e Mudos, para pessoas com deficiência auditiva.
Ao par da Convenção, vamos referir o artigo 24, que é o artigo que fala sobre a nossa intervenção de hoje, que é sobre a educação. No artigo 24 encontramos o seguinte: os Estados-partes reconhecem o direito das pessoas com deficiência à educação, com vista ao exercício deste direito sem discriminação e com base na igualdade de oportunidades. Os Estados-partes asseguram um sistema de educação inclusiva a todos os níveis de uma aprendizagem ao longo da vida, direcionados para o pleno desenvolvimento do potencial humano, no sentido de dignidade e autoestima e o fortalecimento do respeito pelos direitos humanos, liberdades fundamentais e diversidade humana. No ponto B, desenvolvimento pelas pessoas com deficiência, a sua personalidade, talentos e criatividade, assim como as suas aptidões mentais e físicas até ao seu potencial máximo. Permitir às pessoas com deficiência para que participem efetivamente na sociedade livre. Segundo, para o efeito de exercício desse direito, os Estados-partes asseguram que as pessoas com deficiência não são excluídas do Sistema Geral de Ensino com base na deficiência e que as crianças com deficiência não são excluídas do ensino primário, gratuito e obrigatório ou do ensino secundário com base na deficiência. Ponto B. As pessoas com deficiência podem aceder a um ensino primário e secundário inclusivo, de qualidade e gratuito, em igualdade com as demais pessoas nas comunidades em que vivem. C. São providenciadas adaptações razoáveis em função das necessidades individuais. E, em último, as pessoas com deficiência recebem o apoio necessário dentro do Sistema Geral de Ensino para facilitar a sua educação efetiva. Terceiro, os Estados-partes permitem às pessoas com deficiência a possibilidade de aprenderem competências de desenvolvimento prático e social, de modo a facilitar a sua plena e igual participação na sociedade enquanto membros da comunidade. Para este fim, os Estados-partes adotam as medidas apropriadas, incluindo a facilitação da aprendizagem de braille, escrita alternativa, modos aumentativos e alternativos, meios e formatos de comunicação e orientação, aptidões de mobilidade, assim como apoio e orientação dos seus pares. B. Facilitação da aprendizagem de língua gestual e a promoção da identidade linguística da comunidade surda. C. A garantia de que a educação das pessoas, e em particular das crianças que são cegas, surdas ou surdo-cegas, é ministrada nas línguas, modo e meios de comunicação mais apropriados para o indivíduo e em ambientes que favoreçam o desenvolvimento acadêmico e social. A Convenção ainda se refere à participação na vida política e pública, em que os Estados-partes garantem às pessoas com deficiência os direitos políticos e as oportunidades de os gozarem, em condições de igualdade com as demais pessoas. Esta é uma das capacidades de participação que é limitada, enquanto que uma pessoa com deficiência quer participar nas eleições, encontra diversas barreiras de acessibilidade, incluindo barreiras arquitetônicas, por exemplo, com a construção de escadas em vez de rampas de acessibilidade. Este modelo social acredita que é absurdo, pois a pessoa com deficiência não pode votar numa escada para ter acesso à urna. Seguido, capacidade jurídica, ainda no artigo 12, abrange a necessidade de trocar os modelos atuais de inabilitação e interdição previstos em vários códigos civis, códigos eleitorais, entre outros. No nosso Código Eleitoral não temos uma menção à questão da acessibilidade, não temos referências à prioridade para pessoas com deficiência, para pessoas com mobilidade reduzida, pessoas com excesso de peso, entre outros. Conhece o direito das pessoas com deficiência que requeram assistência na tomada de decisões. O artigo 12 também prevê e reconhece que os obstáculos que as pessoas com deficiência enfrentam no acesso à justiça devem ser eliminadas barreiras físicas e de comunicação. Exemplo, providenciar tradução em língua gestual. Necessidade de adaptar os procedimentos de forma adequada. Por exemplo, pessoas com deficiência intelectuais, a forma de receber a declaração. Encarar as pessoas com deficiência como vítimas, suspeitos criminais, testemunhas, etc.
Estas são algumas das barreiras que vimos anteriormente. Ninguém pode ser privado da sua liberdade em razão da sua deficiência, incluindo deficiência psicossocial. Enquanto uma pessoa com deficiência é privada da sua liberdade por ter cometido um crime, deve-se oferecer assistência necessária. Artigo 17 e artigo 25 fala da proteção da integridade pessoal, o caso das medidas seguras na Guiné-Bissau. Não são permitidas intervenções, incluindo médicas, contra a vontade da pessoa com deficiência auditiva, entre outras. Deve existir consentimento prévio e que sejam informadas sobre todas as intervenções médicas. A proibição de esterilização forçada, contudo, acesso aos serviços de saúde sexual e reprodutiva. Temos a vida em comunidade, em que a pessoa com deficiência deve ser providenciado o apoio necessário para que possam ter as mesmas opções de vida em comunidade como os demais. Dizer não às instituições, como também não à exclusão dentro da família. O apoio e o acesso à assistência social. Em termos de cooperação internacional, os projetos estão obrigados a incluir pessoas com deficiência como um elemento transversal de toda a cooperação internacional, incluindo cooperação para o desenvolvimento e ações de emergência humanitária. Financiamento de projetos especificamente dirigidos às pessoas com deficiência, especialmente ações de formação. Estabelecer um organismo governamental encarregado de aplicar a Convenção. Consideração de mecanismos de coordenação para diversos setores e níveis. Mecanismo independente para promover, proteger e supervisar a aplicação da Convenção. A participação das pessoas com deficiência e das OPDs representativas em todos os níveis do processo de intervenção. A inclusão é algo que estamos a tentar construir. Não se faz do dia para a noite, mas juntos vamos conseguir. Muito obrigado. Obrigado, Carlos, por ter acelerado a apresentação. Nós vamos tentar cumprir o tempo. Desculpa, porque eu tenho uma questão de posicionamento aqui. Portanto, eu gostaria de convidá-los. Vou mudar só um pouquinho a ordem aqui do programa, porque tem participações internacionais, portanto, não podemos mudar o horário dessas participações. Faremos, então, uma pausa café, ok? Comemos algo. E dentro de 15 e 20 minutos, por gentileza, voltamos todos cá e damos seguimento com a apresentação da Federação das Associações das Pessoas com Deficiência e tentaremos fazer uma breve introdução, mesmo de 5, 10 minutos sobre educação inclusiva, para permitir a colega do Washington Group, que está nos Estados Unidos, falar sobre a metodologia Washington Group, ok? Então, fiquem à vontade, café, coisas para comer aí fora, e a gente volta aqui dentro de 15 e 20 minutos. Muito obrigado.